What If episódio 4. Seguinte, eu tô aqui no OGS hoje pra trazer uma review aqui sobre o episódio de What If. E bem, já pode vir comigo apertando esse like e se inscrever e ativar o sino das notificações, tá bom? Sem perda de tempo, vambora direto pra falar sobre esse episódio. Esse episódio apresenta pra gente aí uma nova linha do tempo do Doutor Estranho. E nessa linha do tempo do Doutor Estranho as coisas acontecem um pouco diferente. Bem, ele nunca foi arrogante com a... Nessa linha do tempo ele assume um relacionamento com a Christine, em vez de ser arrogante e prepotente com ela, como ele foi na linha do tempo principal. E como ele assume basicamente um relacionamento com ela, ele leva ela num encontro, basicamente. Basicamente o destino deles é o mesmo destino dele na linha principal. Só que dessa vez, ao invés dele sofrer um acidente sozinho, ele sofre um acidente com ela. E em vez de ele perder as mãos, ele perde ela. E esse universo ele é bem diferente por isso. Pelo fato dele ter perdido ela, ele começa a desacreditar de tudo, diferente da versão original, onde ele perde o movimento das mãos e tenta recuperar. Nesse aí, ele desacredita de tudo e procura o sentido da vida nas artes místicas, vamos dizer assim. É assim que ele encontra o Kamar-Taj e é assim que basicamente tudo acontece na sua ordem. O resto acontece exatamente igual ao filme, até a parte do Dormammu. E é aí que as coisas começam a se diferenciar, porque ele não aceita, mesmo depois de tanto tempo, ele não aceita que a Christine morreu. E o objetivo desse Doutor Estranho é basicamente tentar trazer ela de volta à vida. E isso é uma parada bem interessante. Ele tenta voltar várias vezes no tempo com a Joia do Tempo e basicamente várias vezes, e todas as vezes ele tenta fazer algo diferente, mas ela sempre morre de uma forma diferente. Então ele salva ela do acidente de carro, ela morria de assalto, ou ela morria de ataque cardíaco, ou ela morria de qualquer outra coisa, porque basicamente não tem como mudar esse momento no tempo. Como assim, Leôncio? Isso é explicado pela própria anciã que aparece ali e fala com ele o seguinte: você tá tentando fazer isso muitas vezes, mas isso aí é um período imutável no tempo, não dá pra mudar. E por que que não dá pra mudar? Esse período foi determinante pra ele se tornar o Doutor Estranho nessa linha do tempo. Então, tipo assim, não tem como salvar ela, porque se ele salva ela, o Doutor Estranho nunca se torna um mestre das artes místicas, e se ele não se tornar um mestre das artes místicas, ele nunca derrota o Dormammu. Então esse é um período determinante no tempo onde não dá pra mudar. E isso é bem interessante porque explica basicamente aquela teoria de que muita gente assistia aí o Ultimato e se perguntava: por que que não usou a Joia do Tempo pra voltar o Tony Stark antes ali dele morrer e aí depois devolve as joias? Por que que não volta ali o Tony Stark? Por que que não traz ele de volta à vida com as joias depois de ele ter usado? Porque basicamente isso, é um período imutável no tempo. E basicamente trazer ele de volta faria com que o Thanos nunca tivesse sido derrotado, talvez. O Stark nunca teria se sacrificado, então logo o Thanos também não teria sido eliminado. Então basicamente isso explica o que aconteceu em Ultimato. E o universo segue adiante até te descobrir que essa versão do Doutor Estranho aí, que voltou no passado e tá tentando ali, basicamente ele pensa tanto nisso que a sua linha do tempo acaba ramificando entre dois Doutor Estranhos. Ou seja, ele criou um momento Nexus e uma variante, basicamente o que acontece no Loki. Então isso também explica como que funciona basicamente as variantes do Loki, e isso é muito interessante também, deixa várias coisas bem explicadas aí se você prestar atenção. Mas a parte interessante sobre isso também é que ele gerou uma variante que voltou no tempo, lá no tempo de Agamotto ou algo do tipo, e basicamente ele tenta procurar nas artes místicas o poder necessário para mudar um período imutável no tempo. Enquanto o Doutor Estranho que ficou no presente lá descobre que tem outro Doutor Estranho, uma variante dele que voltou pro passado e tá tentando fazer isso tudo. E basicamente ele descobre esse Doutor Estranho maligno, vamos dizer assim, ele descobre que para ele ter o poder necessário para atrair energia de um monstro místico, ele acaba invocando ali um monstro cheio de tentáculos bem parecido com aquele episódio aí da Capitã Carter. E é um monstro cheio de tentáculos que muitos aí afirmam ser o Shumagorá, que é um dos vilões aí do próprio Doutor Estranho. E é a segunda vez que ele aparece no episódio de What If. Bem, só que ele não tinha o poder necessário para tirar o poder do Shumagorá. Então o que ele fez foi aprender a tirar o poder de outras criaturas mágicas. E ele começa das criaturas pequenas como gnomos e vai evoluindo de criatura em criatura, absorvendo o poder delas. E absorvendo o poder delas até ele ter o poder necessário para absorver o Shumagorá, basicamente. Então, bem, e a gente tá supondo que é o Shumagorá, né? A gente nem tem certeza se é ele mesmo ou não, mas vou falar Shumagorá aqui pra simplificar. E aí, a Maga Suprema, a anciã, basicamente envia aí de uma forma espectral
uma parte dela e um fragmento dela do passado para o futuro pra alertar o Doutor Estranho que tem esse outro estranho aí que tá no passado tentando fazer isso. O objetivo do estranho do passado agora é absorver também o estranho do presente pra ele ficar completo e conseguir fazer o que ele quer. Então, eles partem uma luta entre os dois conseguem se encontrar basicamente, e é uma luta ali muito louca, muito maneira, uma das melhores cenas de What If até agora de luta foi essa, do Doutor Estranho maligno, vamos chamar assim, contra o Doutor Estranho normal, e basicamente ficou bem maneiro. No final, o Doutor Estranho maligno consegue absorver o Doutor Estranho normal e aí ele fica completo. E aí ele realmente consegue trazer aí a Christine de volta à vida. Só que é um ponto imutável no tempo. Ele traz ela de volta à vida e a realidade, aquela linha do tempo dele, aquele universo dele, acaba. Porque se ele trouxe ela de volta, então logo nada daquilo ali aconteceu. Logo ele não defendeu a Terra aí do Dormammu e a realidade acaba. E pelo fato da realidade acabar, a Christine morre de qualquer jeito também, porque a realidade dela acaba. Então não tem como mudar. E em um ato de desespero, esse Doutor Estranho, ele consegue ver aí o Vigia e ele pede, implora, por favor, pro Vigia resolver o problema, levar ele no lugar ou qualquer coisa do tipo. E aí o Vigia fala que ele não vai interferir, que aquilo ali é tudo consequência dele e que ele não pode interferir, porque se aquilo ali afetar outras linhas do tempo, ele estaria infringindo uma regra. Então ele deixa aquele estranho ali preso naquele pequeno espaço ali da realidade. A parte interessante sobre isso tudo, agora que finalizou o episódio, é que esse estranho ainda tá vivo. Ele provavelmente vai aparecer nos próximos episódios de What If, talvez como grande vilão ou algo do tipo, mas existe uma teoria aí que inclusive eu falei em um dos vídeos recentes, no vídeo de análise do Homem-Aranha No Way Home do trailer. A gente mencionou o fato de que aquele estranho do trailer tá muito estranho. E basicamente, inclusive em um momento do trailer, ele fala com uma voz bem pesada: tome cuidado com o que deseja, Peter. Então basicamente, existe uma teoria, inclusive eu fiz ela aqui, eu falei sobre ela naquele vídeo, de que esse Doutor Estranho que aparece no Homem-Aranha vai ser o Doutor Estranho de What If. Caso você não saiba, o What If, ele é canônico, ele faz parte do universo cinematográfico Marvel. Então esse Doutor Estranho talvez apareça no filme aí do Homem-Aranha. Inclusive na cena que ele tá fazendo vários trens, multiplicando vários trens contra o Homem-Aranha, a gente vê ele sem capa, então já pode ser a versão maligna aí do Doutor Estranho. A gente vai ter que esperar pra ver, mas em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá bom? No mais, se você gostou desse episódio de What If, já aperta nesse like, se inscreve, ativa o sininho das notificações e tamo junto. Até a próxima aqui no vídeo da UGS.